O mundo me disse que eu era pobre, limitado, pequeno, destinado a lutar pelo mínimo. Mas o céu me chamou pelo nome que sempre foi meu: rico, provido, abastecido na fonte inesgotável da graça. O mundo tentou me ensinar que riqueza é conquista, suor, esforço e correria. O Espírito, porém, me ensinou que é realiza. Riqueza é identidade antes de ser experiência. Disseram que eu precisava subir montanhas, convencer portas, correr atrás de oportunidades, mendigar mesas. Mas o Espírito afirmou: fica firme, fala a palavra, eu entregarei nas tuas mãos. Eu não fui feito para ser escravo da matéria. Eu fui formado para comandar o invisível. E você também. Talvez você ache que está aqui para aprender a se tornar multimilionário. Mas essa é a primeira ilusão que precisa cair. Você já é multimilionário no reino que antecede a forma. Você não se torna aquilo que declara. Você desvela aquilo que já é, falando até que o invisível se torne inevitável. Cada canal, cada cliente, contrato, cada ação de previsão já existe numa sala que seus olhos não veem, mas a sua palavra a acessa. Não se trata de correr atrás do dinheiro, se trata de permitir que a riqueza reconheça a voz da sua identidade. Porque quando eu digo, eu sou multimilionário, não é desejo, não é sonho, não é afirmação positiva, é testemunho espiritual, é uso consciente do nome. É o eco da voz do Criador dentro de mim. Quando Deus disse a Moisés, eu sou o que sou, ele não estava dando um mistério para que o homem decifrasse. Estava revelando o princípio que governa toda manifestação. Aquilo que você chama de eu sou se torna lei sobre a sua realidade. Você não se define, você legisla. Quando você fala, você chama. Quando você declara, você forma. E é aqui que muitos tropeçam. Confundem fé com silêncio. Confundem humildade com encolhimento. Confundem espera com rendição. Eu também fiz isso. Eu esperava, torcia, observava sinais, como se o céu tivesse que me provar algo primeiro. Até que o Espírito me confrontou. Não sou eu que estou demorando. É você que ainda não falou como quem tem. Foi quando entendi. A fé que cala é fé adormecida. A fé desperta decreta. A fé madura pronuncia. A fé que cria nomeia. E quando eu falei, tudo mudou. Não porque eu forcei, não porque eu negociei, não porque eu mereci, mas porque a lei ouviu. O dinheiro começou a aparecer onde nunca existiu. Portas se abriram sem eu empurrar. Dívidas evaporaram como se nunca tivessem existido. Pessoas que antes ignoravam meu nome passaram a me buscar. Não porque o mundo mudou, mas porque eu mudei o decreto que definia o meu mundo. Porque o mundo não responde à necessidade. O mundo responde à palavra. A língua não é um acessório. Ela é o trono. É o martelo que bate no tribunal do céu e faz o mundo espiritual dizer: assim será. A pobreza nunca foi uma condição material. Foi sempre um padrão de confissão. Uma hipótese doméstica repetida como verdade. Uma veste de ilusão costurada pela própria boca. Quando alguém diz não posso, ela não está descrevendo a realidade. Ela está criando a realidade. Porque o universo não julga crenças. Ele projeta crenças. E a boca é o pincel que pinta o invisível no visível. E cada frase é tinta. Tijolo invisível após tijolo invisível, você constrói palácios ou prisões com o som da sua própria voz. Eu digo isso sem romantizar. Eu vi, eu vivi, eu atravessei. E é por isso que afirmo: a pobreza não é destino, castigo, lição ou prova espiritual. A pobreza é um contrato mental sustentado por palavras que nunca deveriam ter sido ditas. E contratos se quebram com decretos. Quando você entender isso, você para de descrever o que vê e começa a governar o que é. Você deixa de reagir ao extrato e passa a reinar sobre o suprimento. Você para de escrever que o mundo te reconheça e começa a se sentar na cadeira do que você já é. Você não veio ao mundo para pedir licença. Você veio para prosseguir como quem foi enviado com autoridade. E agora, eu te faço uma pergunta que define reinos.
Você quer manifestar riqueza ou quer se lembrar de que já é riqueza? Porque a resposta muda tudo. Se você acha que está caminhando rumo à riqueza, ela estará sempre à frente. Mais um passo, mais um esforço, mais um degrau, sempre um pouco além. Mas se você se lembra que já é abundância em expressão, a riqueza vem até você como o vaso que reconhece seu oleiro. Você não está indo em direção à prosperidade. É a prosperidade que está indo em direção a você. Você é a prosperidade indo em direção ao mundo. Se existe uma verdade que a humanidade esqueceu, é essa. O universo não é movido pela necessidade, ele é movido pela palavra. A necessidade pode implorar, chorar, sentir, desejar, sofrer, mas é a palavra que determina o que toma forma e o que permanece invisível. A maioria foi treinada para sentir a realidade antes de falar sobre ela, mas o espírito opera em ordem inversa. Você fala antes de ver, decreta antes de possuir, você nomeia antes de tocar. Essa é a lei divina desde o princípio dos tempos. No Gênesis, não diz que Deus analisou o caos, estudou a escuridão, avaliou a situação, traçou planilhas e só então decidiu criar. Não, ele falou, haja luz, e houve luz. Não havia luz antes da palavra. A palavra não descreveu a luz. A palavra produziu a luz. Esse é o modelo eterno. Não é um evento histórico, não é um mito poético, mas a fórmula exata que rege toda a criação, inclusive a sua. Não há uma linha sequer nas Escrituras em que Deus descreva o que vê. Ele sempre declara o que deve ser. E se você foi feito à imagem e semelhança dele, então a sua boca não é um instrumento de descrição, é um instrumento de criação. Mas o mundo te treinou ao contrário. O mundo te ensinou a falar sobre o que acontece, a descrever a situação, a narrar o problema e confirmar a limitação. E então se pergunta, por que minha realidade não muda? Porque quem descreve o que vê, continua preso ao que vê, mas quem declara o que é verdade em espírito, transforma o que é visível para se alinhar ao invisível. Quando você diz não tenho, está difícil ou não consigo, você não está apenas falando, você está legislando a existência. Essas palavras se tornam edifícios estruturais num plano invisível, que se manifestam como falta de oportunidades, portas trancadas, atrasos constantes, cansaço emocional e ciclos que se repetem. E o mais cruel é que a pessoa pensa que está apenas comentando a vida, sem perceber que está continuando a criá-la. A palavra não tem modo neutro. Ela nunca é inofensiva. Ela sempre constrói ou destrói, ou multiplica o jardim ou cultiva o deserto. A língua é o centro de comando da sua realidade. E o que você chama de rotina, jeito de falar, forma de se expressar, é, na verdade, um código que ordena o fluxo da substância divina. Por isso, há pessoas que se cercam de cursos, estratégias, técnicas, esforço e suor, e nada se move, porque tentam mudar a forma sem alterar o verbo que a forma obedece. Antes de tocar na conta, você precisa tocar na palavra. Antes de alterar a rotina, você altera a confissão. Antes de mover o mundo, você move a língua, porque o mundo obedece ao decreto. A questão nunca foi se Deus pode te enriquecer. A questão sempre foi, você fala como quem é rico ou como quem tenta se tornar. A boca denuncia o reino a qual você está servindo. Aquele que diz, eu espero que aconteça, está servindo ao reino de possibilidades. Aquele que diz, eu sei quem eu sou e estabeleço, está servindo ao reino da lei. Aquele que diz, um dia, está preso à linha do tempo humano. Aquele que diz, agora, está falando à linha do espírito. Porque no espírito não existe futuro, só realidade pronta para ser chamada. Entenda isso com profundidade. Quando você declara, eu sou, você está trazendo o eterno para dentro do tempo. Quando você diz, eu tenho, você está ativando o depósito invisível. Quando diz, eu possuo, está autorizando a criação a se manifestar. Mas quando diz, eu quero, está confessando a ausência. E a ausência se multiplica. Porque o universo não responde ao que você deseja. Ele responde ao que você reconhece como real.
Eu preciso repetir isso com precisão, clareza e autoridade. Você não atrai aquilo que deseja, você atrai aquilo que acredita ser e acredita ser aquilo que declara continuamente. Não importa o que você pensa, não importa o que você sente, não importa o que você teme. O que cria a realidade é o que você fala, porque a palavra não volta vazia. Ela não precisa de permissão da emoção. Ela não pede confirmação ao extrato bancário, não consulta a lógica nem o passado, muito menos a opinião de ninguém. A palavra é a única força nesse mundo que não recua. O que você fala com convicção se torna lei. Se você diz, eu sou suprido, o suprimento encontra caminho. Se você diz, eu vivo no fluxo, o fluxo se abre. Se você diz, eu sou abundância em carne, a abundância se reorganiza ao seu redor. Mas se você diz, eu estou tentando, você estabelece o esforço como a sua realidade permanente. Se você diz, eu estou quase, você afirma que nunca chega. Se você diz, eu quero, você confessa que não tem. Quem fala como mendigo, vive como mendigo. Quem fala como herdeiro, vive como herdeiro. Não é metáfora, não é filosofia, não é teoria da mente, é lei. Agora, escute com o espírito. A sua boca é o único lugar onde Deus e o mundo se encontram. A palavra é a ponte entre o invisível e o visível. Quando você fala, você convoca reinos. Quando você fala, você emite mandados. Você autoriza a substância divina. Quem domina a palavra, domina a realidade. Quem perde a palavra, perde o reino. Esse é o cerne, esse é o código, este é o segredo. E sempre esteve na sua boca. Se essa palavra tocou algo dentro de você, não saia daqui do mesmo jeito. Receba, sustente e confirme esse decreto na sua vida. Curta esse vídeo, inscreva-se no canal e escreva nos comentários: eu sou abundância em expressão, para selar com a sua própria voz aquilo que o Espírito já revelou ao coração. E volte a ouvir essa mensagem quantas vezes for necessário, até que cada palavra deixe de ser apenas inspiração e se torne identidade viva dentro de você. O trono foi lembrado, a voz foi ativada, e a partir de agora a realidade começa a responder ao que você decretou.